falar, porque no meu tempo, a escola pública era o que era de Não, eu melhor. só estudei escola pública. É outra escola, gente. Aí Então, também vamos pensar mas, que é outro mundo. Mas aí outra a escola particular, o que ela outra fez? Ela coisa. tomou isso como referência. Né? Só que ela investiu, ela não parou. E ela, Porque agora, a gente pensar numa, então quando o Guilherme fala, olha, uma escola isolada, não é que é fácil. Eu já trabalhei em escola particular também, então eu admiro e reconheço a importância, porque é muito difícil trabalhar com uma escola. Agora, escola pública trabalha com uma rede. Né? Então, uma rede de escolas é muito diferente você conseguir manter a qualidade, você conseguir capacitação de professores, você conseguir... Você na escola particular, você seleciona, independente se é uma provinha ou não, você seleciona os alunos, né? E na escola pública, teoricamente, todos têm acesso e a escola tem que aceitar todos. Tudo bem, na prática não é exatamente assim que nem de um acontece lado sempre. nem do outro. Mas é muito difícil se você trabalhar com uma rede de escolas. E a realidade é muito diferente da escola pública. Agora, não, só ter agregado o pré, que agora virou primeiro ano, né? Isso foi com base justamente no acompanhamento das crianças que vinham da escola de educação infantil particular, que ingressavam na rede e tinham um acompanhamento menor. Eu acho que se trouxesse, então, toda a educação infantil, o resultado seria muito melhor. Entendeu? Agora, agregou-se o pré, mas não se também deu formação para os professores. Então, a criança passou a ter o conteúdo que tinha no primeiro ano, a criança de pré passou a ter esse mesmo conteúdo. Então, uma falha, uma lacuna muito grande que surgiu aí também. Tá, eu vou ler mais 2 comentários aqui do Twitter e a gente vai dar um salto. A gente vai lá para o mercado profissionalizante. Deixa só... o Mário, ele falou que tecnologia é só a melhor ferramenta que temos. Querer ignorá-la e não usá-la é querer voltar para as cavernas. E o Túlio Pina fala, nossas escolas são do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. Precisamos perceber isso, né? Muito bom. Então, agora a gente vai dar esse salto, a gente vai mostrar mais um vídeo e aí agora a gente vai começar a falar de um pouquinho de mercado de trabalho e de ensino. Então a gente vai ver outra matéria do Jornal da Globo sobre esse assunto. As empresas de tecnologia da informação pagam bem, têm vagas de sobra, mas sofrem cada vez mais para conseguir profissionais qualificados. Um computador desacompanhado. Mais um. Outro. Esta empresa procura por 200 profissionais em tecnologia da informação e não encontra. O salário pode chegar a R$15 mil para cargos como consultor e gerente de projeto. Está tão difícil preencher essas vagas que a empresa abriu um escritório dentro de uma faculdade para atrair estagiários e recém-formados, criou um programa de treinamento para formar mão de obra e, olha só, dá até prêmio para os funcionários quando eles indicam algum parente ou amigo para trabalhar aqui. Se o indicado é contratado, o funcionário ganha um vale-compras de R$200 e a gratidão do amigo. Olha, até que ele merece receber uma cervejinha, né? Renato ficou desempregado e menos de uma semana depois já estava trabalhando aqui, graças ao André, que também emplacou um outro amigo. Consegui ganhar 2 vales no valor total aí de R$400 aí. Por causa da falta de funcionários, a empresa deixa de ganhar cerca de R$3 milhões por mês, segundo o presidente da companhia. Hoje, a nossa empresa, ela forma muito mais gente do que formava 5 anos atrás. A cada ano que passa, o nosso negócio se torna muito mais um negócio de formação de gente do que seleção de pessoas. Uma pesquisa com empresas de tecnologia da informação, ou TI como são conhecidas, mostra que 86% delas estão precisando de programadores, 50% de analistas de sistemas, 34% de técnicos de suporte, o chamado helpdesk. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, até 2014 haverá um déficit de 800 mil vagas no setor. Nós não temos gente se formando no volume que essa demanda apresenta hoje. A associação que representa as indústrias de TI diz que também é preciso alinhar o ensino ao mercado. Há uma defasagem tecnológica entre os profissionais que são formados e a tecnologia que é aplicada no mercado. Então precisa haver essa sintonia fina entre universidades e centros formadores de mão de obra e as necessidades das empresas.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das demandas do mercado e do ensino, né? Um pouco os ensinos técnicos. A Samantha estava contando aqui um pouquinho dessa... Então, é que eu também morei no Japão e uma experiência que eu tive foi fantástica lá é que no começo do ano fiscal, para eles é abril, as empresas são obrigadas a abrir vagas para os jovens que não fizeram faculdade, que saíram do segundo grau e eles vão para algum lugar, eles vão ter que ser absorvidos. Porque no Brasil a gente não tem isso, né? O que faz quando um jovem termina o segundo grau? Ele vai para onde? Todo mundo acha que ele tem que ir para a faculdade. Quem não vai para a faculdade não encontra nenhum espaço na sociedade, também não encontra valorização, não encontra nada em casa, nenhum respeito. Tem valor o cara que vai atrás de algum diploma, e nem sempre essa é a solução para todas as carreiras e profissões que a gente pode ter. O máximo isso, porque aqui nós temos várias políticas em nível federal, estadual, do primeiro emprego, e nenhuma deu certo. E porque não é uma coisa simples, eu nem acho criticar, porque a gente porque é muito complicado mesmo. Tem a lei do aprendiz, tem várias pessoas, mas acho que você traz um ponto assim super bacana, eu nunca tinha pensado nisso, uma ideia super interessante mesmo. E até uma coisa que como sociedade acho que a gente tem que absorver, eu falo como mãe, é que eventualmente o seu filho não quer ser médico. Ele quer ser outra coisa, ele vai ser muito feliz e vai ajudar muito a sociedade, vai gerar renda, vai abrir empregos, vai fazer várias coisas. E é interessante nesse vídeo também aparece uma questão que eu acho importantíssima, que é que a pessoa final fala assim, não basta fazer um curso de informática, não é disso que se trata. Porque os cursos e as faculdades, elas têm que estar adequadas às demandas do mercado de trabalho. Então as empresas estão muito mais na frente. Então as faculdades e os cursos e o profissionalizantes de escolas técnicas têm que dar conta dessa demanda do mercado, que é uma demanda do século XXI, e as escolas estão lá no século XX ainda. E pensar as novas profissões, isso a Marina tem falado muito, né? Quer dizer, nós temos que buscar as novas profissões ligadas à economia verde, ligadas à sustentabilidade, tanto nas cidades, questões de energias, de saneamento, construção com novas tecnologias, com novos elementos que sejam muito mais sustentáveis, né? E buscar quais são, porque já existe uma demanda disso. Então a gente tem que pensar nesse ensino profissionalizante, respondendo a uma demanda, no caso da entrevista aí, das novas tecnologias, mas atualizadas, né? E das novas profissões que possam estar nesses desafios da sustentabilidade. A Marina fala até de um apagão, né, de mão de obra. Apagão da mão de obra, então acho que assim, são dois pontos que tem que estar articulados. Você tem uma questão emergencial, e a reportagem mostra isso, que é o apagão do capital humano, apagão da mão de obra. Nós não estamos conseguindo preencher as vagas necessárias. Olha que absurdo. Temos emprego e não temos mão de obra. Está falando, está se importando engenheiros da Argentina, de vários países, porque nós não estamos conseguindo preencher essa mão de obra aqui. Então isso é uma situação emergencial. E tem uma situação estrutural, que é pensar o que a Samantha falou, que eu achei muito bacana, a valorização do ensino técnico, profissionalizante e pensando nas novas profissões de dar conta de uma sociedade sustentável. Isso já existe uma demanda. Isso é fundamental, porque existe uma evasão de mão de obra jovem e qualificada do Brasil, por exemplo, para o Canadá. O Canadá tem um programa de que eu não conheço direito, mas o Canadá, eu sei porque tem pessoas próximas a gente, que foi dois amigos nossos, dois casais que fizeram doutorado no Brasil, ou seja, veja só, em escola pública federal, no segmento de biologia, eles fizeram doutorado e eles estão trabalhando aonde? Estão trabalhando no Canadá, porque lá eles encontraram, além de uma sociedade desenvolvida, etc, menos desigual, retorno financeiro para eles, né? O Anuar aqui no Twitter, ele comenta: a tecnologia da informação se atualiza muito rápido, não vale a pena fazer faculdade para aprender coisas que já não se usa mais. Melhor fazer cursos de atualização, assim. E a Sameg, ela pergunta: profissão ou ocupação, o que é certo buscar? E quem te dá, o mercado ou a faculdade? Eu acho que as duas coisas. A gente não pode ser maniqueísta, né, de pensar que um exclui o outro. Eu acho que a sociedade demanda por uma mão de obra, então a gente falou, não tem emprego,
agora tem emprego e não tem mão de obra qualificada, porque tem muita gente desempregada porque não tem a qualificação necessária, e daí que a Marina fala do apagão da mão de obra. E tem uma questão de que, bom, eu quero fazer tal, quero fazer biologia, eu quero fazer oceanografia, não necessariamente é uma demanda tão grande, mas é um desejo e um potencial meu nessa direção. Então acho que esse resultado é um presta atenção para a gente também focar as atenções no ensino médio, né? Por quê? Porque quem entra no ensino médio, o foco do ensino médio é o ingresso na universidade. E aí entra na universidade e não tem o mercado de trabalho porque ele sai defasado já, né? Então, eu acho que é um presta atenção, a evasão, né, do ensino médio está sendo muito grande, porque até o fundamental está sendo mais focado, então tem aulas mais motivadas, né? Aí ele chega lá no ensino médio e está com aquele perfil de que ele tem que aprender a fazer provinhas para passar no vestibular. Ele não vê nenhum sentido, nada, né? Então ele sai. Quando existe a perspectiva de ingresso no ensino superior, né? Porque, como você falou, as taxas de evasão são tão grandes que se ele concluir o ensino médio já é uma vitória. Aí acho que também só voltar um pouco no programa da Marina, que acho que é importante mencionar, que ela também se compromete com a ampliação do acesso democrático ao ensino superior, então com a ampliação de programas como o ProUni, né? Como uma forma de acesso. Porque eu acho que a gente, então, de novo, não vamos excluir o fato de que é importante valorizar o ensino técnico, não quer dizer, o Guilherme falou no começo, nós temos uma baixíssima porcentagem de população com ensino superior, e isso, nós temos 12%. 14, segundo os dados que eu vi, 14%. É das mais baixas da América Latina, né? O Chile é muito alto. 85º no mundo, imagina. E a gente também não consegue dar o salto de uma potência energética que o Brasil pode ter, ele tem capacidade, ele tem possibilidade de ser, se a gente também não tem uma massa pensante com o ensino superior também. Então, de novo, né, não podemos excluir, então, não, acho que temos pensamento sistêmico, que é o que a Marina sempre reforça, a gente tem que pensar da educação infantil ao ensino superior. Então acho que agora a gente tem muita coisa para ser discutida. Tem leão, complexo, as pessoas estão falando isso no Twitter também, que é muito assunto, é muita coisa e é mesmo, né? Um assunto como educação, não tem jeito de em uma hora a gente abordar tudo. Acho que a gente ainda falou de vários assuntos diferentes que foram ótimos. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui no Sala de Marina. E a gente fica por aqui hoje e na quinta-feira que vem, às 17 horas, a gente tem mais um Sala de Marina e vocês vão ficar sabendo do tema que vai ser discutido no site minhamarina.org.br. Obrigado pelas perguntas, comentários e críticas no Twitter. Semana que vem o programa está aqui de novo. Tchau, obrigado.